Se o disjuntor é de 50 amperes, o fio correto para o disjuntor é... Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Eu tenho aqui um disjuntor de 50 amperes e 4 pontas de fios com seção ou bitolas diferentes. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotan by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Parece ser informação repetida, mas é muito comum eu encontrar por aí disjuntor de 50 amperes com fios não dimensionados para o disjuntor. Recentemente eu fui em uma instalação, vocês estão vendo aqui um fio na cor verde, 2,5 milímetros quadrado, tá? A cor verde é reservada para o aterramento. Recentemente eu fui em uma instalação que tem 3 fios na entrada principal, no ramal principal, na cor verde, 2,5 milímetros quadrado. Eu não estou falando de um cômodo, de um banheiro, eu estou falando de uma casa com 4, 5 cômodos. Como é que alguém, um profissional, né? Eu creio que não tenha sido um profissional qualificado, dimensiona um ramal principal com fio 2,5 milímetros quadrado. A pessoa que faz isso, certamente ela desconhece as normas, ela não é um profissional qualificado, e o proprietário da instalação até agora não sabe o porquê que a conta dele certamente está vindo 4 ou 5 vezes mais cara do que deveria vir. Eu tenho o hábito de falar nos nossos canais do YouTube que o cálculo de carga e demanda da instalação, ela parte da carga, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um chuveiro e o disjuntor desse chuveiro, né, dimensionado, é de 50 amperes. O fio que eu vou instalar aqui, as 2 pernas de fios que eu vou instalar aqui, ela precisa ser pelo menos igual à amperagem do disjuntor. Se esse disjuntor suporta 50 amperes, o fio que vai aqui, ele precisa pelo menos suportar também 50 amperes. Tá? Então eu tenho aqui 4 pernas de fio com seção ou bitola diferente, 2,5, 4, 6 e 10 milímetros quadrados. Tá? Se nós formos seguir aqui uma escala, 20 amperes, 28, 36, 50 amperes. Tá? Estou chutando valores próximos aí. Mas o que precisa ficar claro nesse vídeo é isso. Qual é o fio que eu tenho que instalar no disjuntor de 50 amperes? Eu não posso, em hipótese alguma, tá com 2 pernas de fio verde aqui nesse disjuntor. Principalmente, eu já não poderia ter as 2 pernas de fio verde, tá? E pior ainda, 2,5 milímetros quadrado, que foi o que eu vi em uma instalação recentemente. De curioso, tá? Às vezes eu vejo esses negócios feitos assim. Eu cheguei assim como quem não queria nada e perguntei se a conta vinha muito cara, né? Falei, nossa, a sua conta vem muito cara porque lá em casa o negócio é meio esquisito, tá? É claro que eu tive que usar uma argumentação para que a pessoa me passasse essa informação que eu queria ter. A pessoa me falou que a conta dela é de R$480, tá? Eu posso afirmar com muita precisão, com muita certeza, que mais de R$250 dessa conta está relacionada à seção ou bitola dos fios na instalação dele. Porque eu já fiz instalações recentes
em que eu troquei uma seção de fio 4 milímetros por 10 milímetros e a conta reduziu por quase a metade do valor que estava vindo. Para ficar na memória, nunca sumir da memória, tá? O meu fio, que vai aqui no meu disjuntor de 50 amperes, ele precisa ter pelo menos 50 amperes. Ele precisa ser capaz de transmitir, tá? De deixar passar com facilidade. Quando a gente fala assim, um fio de 50 amperes, tá? Que permite passar 50 amperes, quer dizer que ele deixa passar com facilidade, tá? Ou seja, se o meu disjuntor é de 50, se o meu fio é de 50, se a minha carga precisava de disjuntor e fio de 50, esse circuito dimensionado assim vai trabalhar com facilidade e não com dificuldade. Mas havia o que é dificuldade? Dificuldade seria o fio aquecendo, porque o fio não foi feito para aquecer. Inclusive teve um eletricista que falou, mas lá no rolo do fabricante diz que ele pode ficar com 70 graus. Ele não pode ficar com 70 graus, tá? Ele pode suportar, sem avariar muito o material, até 70 graus. Vamos imaginar que de repente fechou um curto na instalação e esse curto aqueceu esse fio a 100 graus. Só que foi coisa rápida. Então não tem problema que vai, se ele suporta 70, de repente ele tem uma variação, uma tolerância de mais 30 graus. Agora, vamos imaginar esse fio trabalhando a 70 graus. Quem tem que esquentar é a resistência do seu chuveiro, é a resistência da sua torneira elétrica, quem tem que funcionar é o motor do seu eletrodoméstico, do seu eletroeletrônico, é o motor da geladeira que tem que esquentar, é o micro-ondas que tem que esquentar. Nunca, em hipótese alguma, disjuntores têm que esquentar e fios têm que esquentar. E é justamente para isso que sempre a gente recomenda vocês comprarem materiais de qualidade, ou na pior das hipóteses, materiais da média, e contratar profissionais qualificados. Tá? Um profissional qualificado, ele sabe, tá? Ele fez cálculo de carga e demanda, pede um disjuntor de 50, o fio precisa ter pelo menos, né? Precisa ser construído pelo menos para 50 amperes. Nunca um fio de 6, vamos supor, 30 amperes num lugar que precisa de 50. 28 amperes num lugar que precisa de 50. 21 amperes num lugar que precisa de 50. Ou seja, está totalmente errado. 50 amperes, onde eu preciso de 50 amperes. Esse era o principal objetivo do vídeo. Cálculo de carga e demanda na instalação tem salvado muita gente de pegar fogo na instalação, de pagar contas caras no final do mês, principalmente aquelas pessoas que optaram por comprar materiais de qualidade e contratar profissionais qualificados e que respeitam as normas ABNT NBR 5410. Sempre que possível, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.